Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Squalivale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de Obra. Fala pessoal, mais um Papo de Obra. Hoje eu e o Everton estamos recebendo aqui o Rafa Oliveira, um arquiteto, amigo nosso de longa data aí, jogador de futebol. Vamos bater um papo com ele aqui. Fala, Rafa, tudo bem? Beleza, Evandro? Ótimo dia, belezinha? Ótimo dia, meu irmão. Tudo bem, meu querido? Bora bater um papo aí, conversar um pouco. Bem-vindo, Rafa. Valeu, Bem-vindo. Obrigado por embelezar aqui o estúdio. A gente falou num outro programa que foi o Kleber, né? Que ele levou o sarrafo. Agora a gente levou o sarrafo na beleza, aquele negócio. Pra frente aqui. Ter amigo é bom por causa disso, né? Bem-vindo, cara. Muito prazer estar com você aqui. Tamo junto. Eu agradeço. É isso aí. Queria que você começasse, acho que nem todo mundo sabe, mas você tem um curso, tem uma mentoria. Queria que você explicasse pra gente aí como é que você começou no digital, por que você foi pro digital? Na verdade, foi meio sem querer, Evandro. Eu nem usava muito as redes sociais para o escritório, né? Não via tanto a importância alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, e nem alimentava muito as redes sociais. E aí eu comecei a alimentar mais com o projeto, com a parte educacional, que eu gosto de compartilhar também. E aí nisso veio uma pessoa que me procurou perguntando se eu queria ser expert. Nem sabia o que era expert. Falei, caraca, o que é expert? Era um menino que tinha acabado de fazer um curso acho que o curso do Érico Rocha, de lançamento. Tá. E ele estava procurando algumas pessoas de algumas áreas para estar lançando no mercado, curso, né? Curso online. E no caso ele nem ia cobrar nada, é mais para ele ter um portfólio. Do Érico é 6 em 7 que ele promete, né? Não, que ele estipula, né? Isso. Legal. Tem toda uma metodologia de lançamento, tudo, né? E aí ele falou pra mim e tal, e na época eu nem sabia o que era, nem tinha como fazer, tempo e tudo mais, né? Mas aí aquilo ficou na minha cabeça, falei, caramba, vou estudar sobre isso, Eu sou curioso, gosto de tecnologia e tudo mais. E aí eu fui estudar, Evandro, busquei curso, fiz curso sobre marketing digital. Até hoje eu consumo esse conteúdo, né, para estar sempre atualizado. E aí eu comecei a usar mais mesmo as mídias digitais pro meu negócio, pro escritório. E também pensando nessa parte educacional que ficou ali, né? Quando ele falou para mim, ficou ali na cabeça e tal. E aí eu fui estudar e vi que era um mercado interessante de estar explorando, tanto para compartilhar o conhecimento e também quando a gente compartilha, a gente aprende mais ainda. Sim, né? sim. Eu estou percebendo isso na mentoria, que agora estou em andamento, quanto que a gente tem que se preparar para passar o conhecimento. Nossa, a gente rever vários aprendizados que a gente tem e a gente vai estar sempre melhorando. E aí veio o curso online, fiz o curso, gravei as aulas, teve 2 turmas do curso online, e agora a mentoria, que está em andamento com a primeira turma. Então está sendo uma experiência muito bacana, esse braço novo do escritório. E você fez tudo isso baseado em lançamento mesmo? Os 2 cursos e a mentoria, você fez o processo. Exatamente. Passo a passo. Na verdade, a mentoria não. A mentoria eu não fiz o lançamento, fiz no orgânico, eu só divulguei nas redes sociais, no Instagram no caso, e aí vieram pessoas interessadas só no Instagram. A minha ideia para a próxima turma é fazer o lançamento. E qual que é o tema, né, que você aborda, né? Que você é muito focado na gestão do escritório, A gente fala sobre planejamento, gestão e vendas. Na mentoria não falo sobre projeto, sobre como projetar, a parte criativa. A qualidade do projeto não entra. Não. Lógico, eu compartilho, mas não é o foco. O foco é exatamente, Evandro, explorar as maiores dificuldades que os profissionais têm quando saem da faculdade, que é exatamente a gestão. É vender, converter vendas. É o arquiteto empresário, no caso, né? Exatamente. É entender que, de fato, o escritório é uma empresa e não só você vai se formar para ser arquiteto para projetar, né? Que a gente sai achando que é isso, né? Vou sair, vou projetar e vou vender, mas não é. E aí o foco é exatamente esse. Não é falar sobre parte criativa, sobre projeto. Eles perguntam, lógico, a gente compartilha, mas não são os pilares, sabe? O que eu já vi, na verdade, de um dos cursos é o seguinte: a base da pirâmide é o curso para você ensinar as pessoas a trabalharem, né? Depois, esse cara já aprendeu a trabalhar, mas ele precisa agora botar em prática com alguém que já praticou, com alguém que já viveu desse mercado. Aí ele tem que ter uma mentoria para ser acompanhado. Isso. Certo? Exato. E depois que ele crescer muito, para escalar de fato, ele precisa aprender com outras pessoas, e aí são os masterminds, outras pessoas do mesmo nicho,
ou de nichos diferentes, mas que estejam num nível elevado assim como ele. Já não tem mais quem ensinar, né? Mas o Mastermind acaba sendo para poucos, né? Eu acredito muito na mentoria, né? Tanto é que eu também tenho o meu grupo lá. A mentoria é a gente passar a vivência nossa do dia a dia, né? É muito mais fácil você agregar valor para a pessoa analisando a situação dela e vendo como que você faria, do que você dando uma aula com certeza que você não sabe como é que ele está interpretando lá do outro lado essa aula. A aula realmente é para a pessoa iniciar no ramo, né? Que nem no seu caso, assim, o cara vai tornar o autônomo num escritório, né? Mesmo que trabalhe só ele vai ter os processos, vai fazer tudo direitinho. Mas para crescer isso, ele realmente precisa da mentoria. E eu percebi essa diferença da mentoria para o curso, né? Quando você tem interação com o profissional, é totalmente diferente. A dinâmica é outra. Você consegue resolver uma dor ali que está naquele momento para você já tratar. E a aula gravada, como você falou, é importante, mas não tem essa interação. E é legal falar sobre isso, que as aulas gravadas são para recém-formado. E a mentoria é para quem já está no mercado, já está há um tempo no mercado, já tem uma experiência. Módulo 2, assim, tipo um módulo. Como se fosse uma evolução do módulo. E o que ele falou, Everton, é exatamente o que acontece comigo lá. O que acontece? Cara, tem um tema que você vai falar naquele dia da mentoria. Cara, você tem que se preparar muito bem, porque eu tenho pessoas na mentoria, em alguns segmentos, até mais experientes que eu, né? Só que eles querem ir para gestão. Por exemplo, quem está na mentoria é o Braga. Rafa. Entendeu? Ou seja, e eu fui dar uma aula de reforma de apartamento, cara. Como é que eu dou uma aula de reforma de apartamento para um cara que é um dos maiores especialistas aqui na nossa região? Então, eu me alinhei, eu falei com ele em muitas coisas, eu pedi a opinião dele. Então, o legal da mentoria é isso, você tá passando para os mentorados, mas você também tá recebendo muito. Muito. Você tem que se preparar e você recebe muito. Exato. E o legal é que tem profissionais de regiões diferentes, cidades diferentes. Então, assim, a vivência é outra também, então é uma troca muito rica. Muito rica. Mas no fim do dia você vê que todo mundo tem os mesmos problemas, As mesmas dores. As mesmas dores. E a principal delas, cara, é a que você é bom pra caramba. É vender. Vou deixar a parte, né? É vender, né, cara? Assim, porque as pessoas ainda acham que vender serviço é você convencer a pessoa, né? Só que, na verdade, na minha opinião, vender o serviço é você ter um processo de venda onde você apresenta, depois você manda um orçamento, uma proposta, e você condiciona isso a alguma coisa. No caso da arquitetura, pode ser o estudo, por exemplo. No meu caso, é o orçamento. Certo? Que é o seu primeiro serviço interno. Que é o meu primeiro serviço interno. Então, aí você manda a proposta e fala pro cara assim, mas eu quero o estudo. Não, tudo bem. É só me contratar. Exato. Então, na verdade, você não precisou vender em momento algum. Você precisou apresentar com qualidade, ter uma proposta dentro do mercado, né? E deixar ele com vontade de receber esse estudo. Se ele está com vontade de receber esse estudo, né? Que nem esses aí que a gente está falando, certo? Ou seja, 3D, isso, aquilo, ele precisa te contratar. Ele entende que para ele dar o próximo passo, ele precisa te contratar. Isso. Você entendeu? Então, assim, se você ficar querendo vender muito aquilo que a gente falou, chega um momento que o cara pega 3 orçamentos, né? Mas no fundo ele já sabe com quem ele vai fechar. Ele pega o menor preço e vai negociar com esse que ele quer fechar. É isso aí. O que eu brinco é o seguinte, que o domínio da negociação passou para o outro lado da mesa. Quem está dominando a negociação passa a ser o cliente, não mais você. Eu acho legal essa mentoria. A gente conversou, não sei se você lembra desse almoço que a gente teve antes de você lançar. Lembro. Você falou para mim, na época eu já achei o máximo. Pediu o feedback dele, ver o que ele achava. Foi legal, cara, foi bacana. O seu escritório não é escritório novo, tem anos, graças a Deus, aí de muito sucesso. Mas se você tivesse um Rafa Oliveira quando você se formou, porque você falou que trabalha com bastante gente que tá nesse processo aí de formar e tá entrando no mercado agora. Como você acha que seria hoje o seu escritório se tivesse tido lá atrás, entendeu? Quer dizer? Posso falar Everton ou Chicão? Como que eu chamo ele? Doutor Everton. Pra quem não sabe, as pessoas que assistem aí, né? Meu nome é Francisco, tenho um nome de velho, já depois dos 40 eu vou mudar. Então o Rafa me conhece a fundo aí. Então vamos lá, Chicão. Assim, eu tenho certeza que eu economizaria bons anos de mercado, que é o que eu falo para os profissionais. Quando você se conecta com uma pessoa que já passou por tudo aquilo que você precisa passar, você está economizando dinheiro, né? Você está ganhando tempo, e ganhar tempo é economizar dinheiro também, que você está pulando várias casas. Sim. E com certeza, o resultado que eu tenho hoje eu teria mais rápido, né?
Mas tem outros fatores que, na minha opinião, dependem, além de você saber o que tem que ser feito, que é o portfólio. Quando você entra no mercado de arquitetura, é importante você ter um portfólio, é importante você ter referência. Então, isso somado à mentalidade e o que precisa ser feito, faz a gente ganhar tempo, na minha opinião. Mas com certeza eu avançaria umas E assim, escalas maiores. eu estudei para ser mentor, o Rafa também, então eu vou te falar uma Essa máxima. pergunta estende a você também. Uma máxima que eles usam muito nesse mercado. Se você for ver os grandes nomes, tiveram mentores. Uhum. Sim. Você entendeu? Por quê? Não era contratado, não era... Por que uma empresa familiar, a segunda geração, se dedicar ao mesmo negócio, sai de um outro patamar? Porque ele teve o pai como mentor, ele teve o tio como mentor. Você entendeu? Ou seja, você acabou de falar aqui, no outro episódio, que você, pela sua relação com o Kleber, você acaba usando o Kleber como mentor. Ou seja, assim, é muito mais fácil você tomar uma decisão quando você tem alguém para te apoiar. Né? E se essa pessoa ainda tem mais experiência que você no assunto, muito melhor. Você entendeu? Na verdade, o que aconteceu agora foi que se profissionalizou essa profissão, né? Mas ela sempre existiu. Sempre existiu. Né? Todo mundo tem um tio que você se espelha, né? Se espelhava, e daí quando você cresce, você vai lá tirar dúvida. Ele também enxerga em você oportunidade. Não, eu entrei nesse mérito porque, assim, hoje eu vejo o Evandro com a mentoria dele, sucesso, você com a sua. Uma coisa que o Evandro falou, até quando você chegar, é que, e agora comentou sobre o Braga também, um abraço pro Rafa aí, é que são pessoas também com experiência. E aí, de repente, enxerga no Evandro, no caso da mentoria dele, e na sua, tipo, uma experiência, como você acabou de dizer, uma experiência diferente, pra tipo, pular a etapa mesmo. Tipo, ganhar tempo que você matou agora, entendeu? Num primeiro momento, você vai lá e faz o lançamento, faz a venda, o perpétuo, você oferece a sua mentoria de alguma forma. Sabe qual é a primeira objeção, que é a mais fácil de quebrar? É a seguinte. Mas é em grupo? Cara, mas a riqueza tá em ser em grupo. A riqueza tá em você poder tirar a dúvida com outra pessoa que tá no mesmo estágio que você. Você se fortalece porque você chega lá e olha e fala, caramba, não sou só eu que tenho essa dificuldade. Isso. Eu não sei se acontece com você lá, mas eu tenho mentorados que vão lá e sempre participam e sempre ficam quietos. Tem. Aí um dia... Eles falam mais, participam mais. Exatamente. Aí um dia eu chamei um no particular, porque você se incomoda, né? Você fala assim, eu quero a evolução de todo mundo. Pra saber se tá gostando também, né? Aí eu chamei, ele falou, não, Evandro, tá sendo super rico, isso. Mas é que eu tô usando pra aprender. Eu fico escutando todo mundo, porque eu falava assim, pô, o cara vem em todo encontro. O cara faz tudo e não fez nenhuma pergunta. Você quer saber se realmente tá fazendo sentido pra ele, né? Exatamente. E aí ele começa a ver É legal você comentar sobre pai, né? Ser mentor, né? Eu sempre falo também que o meu pai foi o meu primeiro mentor. Né? Sim. Trabalhei na empresa da família desde antes da faculdade, saí da faculdade, continuei trabalhando. E lá, pra mim, foi uma das maiores escolas, até hoje. Não só de profissional, mas como pessoa e tudo mais. Levei várias, né? Você trabalhar com pai não é fácil não, né? Apanha, né, bicho? Apanha bastante. Mas é interessante você analisar hoje, com a mentalidade que eu tô hoje, como foi importante eu passar por isso. Adversidades. Ele me colocava em situações que pra mim era totalmente desconfortável, que eu não queria. Mas na cabeça dele ele via que era importante pra mim passar por aquilo. E hoje você agradece? Cara, demais. Eu até comento, assim, né? Não tem jeito. eu até comento em uma das aulas que tá na faculdade, às vezes é difícil você arrumar estágio, não é fácil arrumar estágio. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar em outro ramo, no comércio, para você ter vivência de empresa, independente de qual ramo seja, cara, vai ser uma escola boa para você. Então, eu tive essa escola com meu pai e agrega demais hoje. Não tenho dúvida. Eu tenho uma passagem aí que me fez lembrar meu pai também. Chegou meu pai, eu jogava vôlei por São José, fui chamado por Jacareí, fui chamado para jogar em São Paulo, e aí o pai já fala, puta, 15 anos de idade, morar em São Paulo, aí ele usou alguns argumentos lá. A cinta, né? A cinta, e me convenceu a voltar e trabalhar com ele. Entendeu? Falou, pô, usou um argumento muito forte, assim, me levou em lugares bacanas, isso aqui. Ele falou, cara, pra você estar num lugar desse, você pode estar em qualquer profissão, só que você tem que ser o melhor no que você faz. Sim. Só que ele sabia que eu era um jogador mediano. E eu também sabia. Ele não falou, né? Ele não falou. É bom esse aí. E aí o que ele falou? Ele falou assim, você vai ser o melhor jogador do time?
Aí eu sabia que eu não ia ser. Aham. E aí ele também. E aí eu resolvi voltar trabalhando com ele. Foi E aí bem, voltei foi na maior empolgação. Puta, eu vou trabalhar com meu pai. Ele já falou Aham. que eu ia ser sócio. Eu sempre fui empreendedor, né? Aí voltei, segunda-feira, vamos trabalhar? Vamos. Então tá bom. Aí ele pega o carro, vai na imobiliária, cara, do cara mais certinho da cidade. Aham. Mais certinho da cidade. Cara, aquele cara que só cuida de aluguel, sabe aquele negócio? Que se tiver Redondinho. faltando uma lâmpada, ele não recebe o imóvel. Aquele Aham. cara, o oposto de quem trabalha com venda. Aí ele falou assim, então, você vai ficar 3 meses aqui na imobiliária do cara, depois você vai lá pra minha. Olha Cara, só. e esses 3 meses, cara, aí o seu Roberto da Copa Imóveis, cara, me atendeu, né? Era muito amigo do meu pai, me atendeu como um filho e me mostrou exatamente a forma que ele enxergava Uhum. a imobiliária, a forma que ele, né? Vamos dizer assim, um negócio que eu até trago pra mentoria hoje, que é o que ele falava. Falava, cara, você não precisa ganhar muito dinheiro. Uhum. O que você precisa é não perder nunca. Exato. Isso aí. Pô, Entendeu? Você não forte, hein? Você corte, Você corte. Dá um cortezinho depois aí. Ó, aqui, ó. Corte aqui, ó. Porque é a realidade de quem trabalha com aluguel na imobiliária. Sim, Ou seja, sim. ganha pouco, Uhum. mas consegue com aquilo ali, paga a despesa do escritório. O Uhum. que vier de venda é 100% de lucro. Exatamente. Então, tem a carteira que sustenta, Tem a carteira que sustenta. tranquilo. Exatamente. E assim, ele vai crescendo e vai fazendo. Mas o que eu quis falar foi por causa dessa passagem com meu pai, que é a mesma coisa. Ou seja, Uhum. primeiro mentor, acho que é a história de muitos, né? Sim, Ou seja, mesmo sim. que não seja no mesmo negócio, você acaba sempre se espelhando certeza. nos valores. Com certeza. Eu converso bastante com meu cunhado sobre isso. Ele tá na fase da faculdade, né? Tá fazendo faculdade de Direito. E hoje ele tá fazendo estágio. Ele comentou comigo, ele saiu de um estágio e foi para outro ganhando menos, só que ele tá tendo mais contato lá com os advogados e tá aprendendo mais. Pronto. Então não é só a grana, Sim. né? Pra você ver a importância disso, né? De você ter o conhecimento. Ele é novo pelo jeito. E ele... 21 anos. Não, cara, a não ser que ele seja o provedor da família, se não for, não é momento de Não, dinheiro não. agora. Sim. É momento de aprender mesmo. Sim. Cara, esse negócio de vai pra internet, trabalha 4 horas por semana, é a maior piada que eu já vi na vida, né, cara? Com certeza, Hã? com certeza. Que é a tal da vida do expert. vai, não é Trabalha fácil. 4 vezes mais. Pra quem não sabe, são 5 horas por semana, não 4. Cara, Mas assim, como é que você faz pra conciliar tudo isso, né? De produzir conteúdo, Uhum. produzir aula, fazer reunião de mentoria, ainda ter que tocar seu escritório. Legal. Então, o curso, quando eu desenvolvi ele, né, eu fiz tudo sozinho, aprendendo na internet, né? Então, criei lá os módulos, todos os assuntos e tal, e eu gravava no final de semana, que é o dia que não tinha ninguém no escritório. Durante a semana, o pessoal tá lá e não ia conseguir gravar. Então, eu gravava no final de semana, demorou uns 5 meses, eu acho, pra eu gravar todas as aulas. gravou no celular mesmo. Tava No no celular, e comprei lá uma lapelinha lá, gravando, e durante a semana rodando o escritório, né? Mas é legal você falar sobre isso, Evandro, porque tem muita gente que vê a galera na internet, né? Você vê, a gente tá começando com a mentoria, mas tem gente que tá há muito tempo e com resultados gigantescos. Acha que é fácil, Mas esse né? cara trabalha demais. Pô, Cara. esse negócio você faz demais, ganha muito dinheiro e tal, mas cara, dá muito trabalho. Você preparar a mentoria, você se dedicar, você tá ali para dar o suporte. E tem a questão também de você sempre estar se especializando, né? Pra você poder Sim. atualizar esse negócio. Né? Exatamente. É legal também, o Evandro me indicou o Vitor Damaso, que eu fiz lá o Como Começar do Zero. Tá. E lá eu peguei a base para fazer a minha mentoria. E lá ele fala sobre o produto. O produto tá sempre na versão beta, né? Então a próxima mentoria do Evandro vai estar melhor que a mentoria atual, e assim a gente vai vai indo. Então assim, o estudo é contínuo. Então tenho a demanda do escritório, vender, né, fazer um marketing do escritório, e eu organizo como, Evandro? Eu coloco na agenda. Tem um período da semana, do dia, que eu vou fazer só a parte de marketing. Eu vou preparar o conteúdo do Instagram, vou preparar a parte de mentoria que eu preciso fazer. Na verdade, tem 2 períodos, né, que eu dedico para isso. Entendi. E o restante, foco no Vamos falar a verdade aqui, o Rafa tá consagrado. Assim como o Lucas e assim como o Ota, o Eduzão. O Edu não veio aqui, mas o Lucas já veio e veio o Thiago aqui. Então, assim, tem um cara que faz tudo, aí ele vai, olha, vê se tá bom, se tiver bom ele chancela, e o resto é assim que funciona. Ele tem escritório, tem a galera. Vamos falar a verdade, né, cara? É assim que funciona. Não, mas é interessante Eu isso, brinquei. porque assim, é assim porque foi organizado para isso, né? Você tem equipe, ninguém consegue fazer nada sozinho. Sim.
O Ivan Sim. tá com a mentoria, ele tem a equipe dele, o Ivan Sim. tem a equipe da construtora. E o que eu acho mais importante, quando eu comecei na história da internet aí e tal, você tem uma tendência a contar seu currículo, né? Isso. Fiz prédio, fiz hotel, fiz obra, fiz o cinema, fiz um monte de coisa. O que eu percebi, cara? Ninguém na internet quer saber o que você fez, ele quer saber o que você tá fazendo hoje. Se você fez um negócio há 5 anos atrás, você já é entendido como desatualizado. Então a minha estratégia é exatamente essa, ou seja, manter sempre o escritório muito atual e andando, fazendo, para poder uma coisa alimentar a outra. Sem dúvida. Né? Porque sem senão dúvida. você fica obsoleto muito rápido, entendeu? Não, as coisas... Gente, não é da minha época, mas é da época de vocês. Internet de escada. De vocês, sacanagem. Internet de escada. Cara, eu ouvi dizer que, tipo, tinha que tirar a linha de telefone e colocar no computador. Ouvi dizer. aí, mano. Você entende, quer dizer? Isso é, cara, isso Geração Y. é absurdo. Ele já é dessa geração. Quando aconteceu isso, ele já não conseguia nem acompanhar essa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele pedia pro filho dele Exatamente. ir lá Eu sou de outra discar época, pra ele. Não, gente, a barba aqui. Esses caras são muito antigos. Mas só fechando esse assunto Vou que dar você esse comentou mérito, aí, ó. Evandro, é legal, assim, tem muitos mentores aí no mercado que estão ensinando algo, mas não vivem aquilo. Putz, cara. E quando você linka com o que você faz, né, você gera muito mais credibilidade, porque você está ensinando algo que você vive. É diferente. Eu vi isso do Primo Rico, ele fala que é pele em jogo. Como que é? Esqueci. Pele em risco. Pele em risco, né? Você está ensinando algo que você vive. Então, a responsabilidade sua ali é de viver aquilo, né? Eu conheço pessoas, de fato, conhecer como eu te conheço, que vendem um produto que, cara, tipo assim, tem uma pessoa que eu conheço que vende um produto de mastermind, assim, de empresário, e o cara quebrou 5 vezes já. Tipo, mas não tem firma, tá ligado? Não tem firma, tem um eu falei, mas eu conheço, eu fico olhando assim, eu falei, cara, é bem complicado. Ó, legal falar sobre isso. Tem não lembro qual livro que eu li que fala sobre isso. Que nos Estados Unidos, se você for pegar os grandes milionários, bilionários lá, quebrou uma vez. Pelo menos uma vez eles quebraram. E lá, olha pra você ver como é cultura diferente da nossa aqui. Quando você quebra aqui, você fica sem crédito, sem score, sem nada. Lá, os bancos emprestam mais dinheiro para quem já teve experiência negativa, que aprendeu com o erro, do que quem ainda tá começando. Que tá se aventurando. Porque o cara não vai sair do zero. Não vai ser do zero, ele já errou, ele não vai cometer o mesmo erro. É a mesma pergunta que você falou. Se você tivesse que começar um escritório hoje com a sua experiência, seria muito mais fácil. É que, no ponto que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você faz uma mentoria de como ser um arquiteto de sucesso. Mas você não é um arquiteto de sucesso. Porra, é difícil, cara. Tipo, você vende um peixe que você não consome, né? Exatamente. Então vai de muito em conta que você tá falando. Sim, né, no caso do Primo Rico aí, de vocês, cara. Eu tenho uma mentoria porque eu passei por isso e eu estou no estágio que, de repente, o cara quer chegar. E tem cara que está no estágio que eu vou chegar lá. Então você consome aquele conteúdo daquela pessoa. E aí é evolução constante, né? Não tem jeito. Exatamente. O que você acha dos Instagrams, né, dos perfis de arquiteto? Que análise que você faz, cara? Como é que você olha para eles, né? Porque assim, a gente já conversou disso, né? A gente tem amigos aí que tem bastante relevância, mas não conseguiram ter a relevância que você tem no digital, né? Como que eu vejo como que a você forma vê de utilizar, né? A forma de utilizar, como é que eles usam, como é que você vê isso? Tem escritórios que focam mais em projeto mesmo, só falta de projeto, como fosse um portfólio, né? Sim. Hoje, o Instagram do escritório, eu faço uma mescla de vida pessoal, educacional e o escritório. A minha linha editorial do Instagram é essa: educacional, o escritório e a vida pessoal. Em proporções diferentes. Eu falo menos do pessoal e mais do profissional. Né? Tudo por questão das coisas que eu fui aprendendo. Eu vejo como importante, até compartilho com os arquitetos, que você comentou do Lucas, do Edu. Os dois são referências para mim, eu falo isso para eles. Mas eu acho que é importante eles se exporem mais. Se aparecer mais, porque as pessoas se conectam com pessoas. Não é só uma foto de um projeto ali. Você passa por uma barreira que você passaria só se você tivesse o contato pessoal. Então, para mim, deu muito certo quando eu comecei. E para ser sincero para vocês, para mim ainda é um exercício, não é algo natural. Sim. Mas eu faço porque é importante, né? Você humanizar, né, o Instagram. E o que eu vejo é o seguinte: eles realmente são referência pra gente, são referência no mercado aqui. Eles já têm um posicionamento que para eles tudo bem ser só uma vitrine. Mas o cara que tá começando,
ele vai ter que se expor. O cara que está começando no mercado hoje, ele não pode usar uma vitrine que Muito não bom tem você falar vitrine. disso. Existe uma jornada para o arquiteto. Uhum. Ele tem que começar, normalmente ele começa fazendo interiores de apartamentos, Reforma, depois ele pega uma isso. casa num condomínio um pouco mais afastado, e assim ele Uhum. vai galgando. O Uhum. Instagram tem que ser a mesma coisa. Isso. Se ele faz um Instagram aqui que ele ainda tá na fase de reforma, mas ele já faz o Instagram lá do que ele ainda vai fazer, né? que ele ainda vai fazer, então Sim, fica muito sim. difícil. É bom você ter falado sobre isso, porque é para entender melhor, né? Realmente, eles têm um portfólio, eles têm tempo de mercado, eles têm um nome, eles têm uma vitrine fantástica. Então, não necessariamente eles precisam se expor tanto com quem está começando. É o que eu falo para os arquitetos que estão na mentoria e ainda estão no começo, dessa importância. Porque eles vão se conectar com você e, consequentemente, com o que você faz. E você não tem muito portfólio para estar mostrando. Não, e aí entra exatamente nisso. Tipo, se você não tem muito portfólio, você tem que aparecer, porque o cara, pelo menos, o cara fala assim, pô, esse cara não tem todas as casas, mas eu gostei do cara. Tipo, o cara é gente boa, Mas né? principal cheque ali que o cara tem que fazer, o que é? O arquiteto ele tem que fazer um Instagram que o cliente vai gostar. Com certeza. Não que o outro arquiteto vai gostar. Exato. Tem muitos arquitetos que fazem para outros arquitetos, é isso mesmo. Ou para si, né? Entendeu? Então, assim, você tem que pensar com a cabeça do cliente. Que é aquilo lá. Eu tenho um Instagram meu, voltado para educação, e eu tenho o Instagram da empresa. São clientes diferentes. Sim, exato. Eu comecei postando a mesma coisa nos dois. Cara, só dava confusão. Você entendeu? Então, não, o que é para esse público é dessa forma. É lógico que existem posts. Eu fui visitar uma obra que eu tô entregando. Você faz nos dois perfis. Aí cabe nos dois, cabe pros dois, né? Mas assim, quanto mais narrativa, quanto mais história você tiver, melhor. Eu até conversei com uma indicação sua, Antoine. A gente teve uma reunião, a gente falou sobre isso, sobre o perfil, se valia a pena eu manter o meu perfil só do escritório ou fazer um outro só para falar da parte Você não tem Ainda não, mas sério, tem um cara? projeto de fazer um só do escritório e separar a parte educacional, focar. Mas tudo tem o time, né? Tem um time para estar fazendo essa mudança. Não, mas dentro desse contexto que vocês estão colocando, aí você vê a necessidade. Tem um time e tudo, mas você vê que existe essa necessidade. Né? Sim, até a comunicação é outra. E até por questões de algoritmo, entendeu? Exato. Tipo assim, você vai chegar lá, o nosso serviço ainda acaba sendo um serviço regional. Então a gente vai impulsionar, vai turbinar tudo regional. Quando você fala de educação, é aberto. E você expande e dá uma abrangência, né? Sim, exatamente. Consegue ter volumetria maior, assim. Exatamente. O processo de venda de projeto, cara, como é que você trabalha isso? Como é que você... Né? Que nem eu falei, eu tenho um processo aqui, a gente tem obras juntos, né? Eu vi que a apresentação é muito legal. Você trabalha com um negócio que eu já dei dica até pro próprio Lucas, que eu acredito mais do que a forma que muitos trabalham, que é o quê? Que é trabalhar com referências, né? Trabalhar com mood board, entendeu? Fazer uma apresentação do que você tem expectativa que a casa fique. Isso. Porque você não trabalha à toa, né? Você vai fazer um estudo para uma pessoa que ainda não é seu cliente, cara, não tenho nada contra você fazer, mas você tá gastando um tempo seu que você ainda não tem... Exatamente. Não tá claramente que você vai ser o cliente, é o que eu falo. Aí o cara fala assim, mas precisa te contratar para fazer o orçamento? Cara, não precisa. Você precisa no mínimo falar para mim que sou eu que vou fazer a obra. Não precisa contrato, não precisa nada. Já vai estar embutido no... Mas eu preciso entender que a obra é minha para eu poder me dedicar. Sim, e eu vi que o seu lá, você se preocupa muito com essa apresentação, faz as referências, tal. Isso. Então, tem duas etapas, né, quando a gente vai fechar com o cliente. Primeiro eu tenho um contato, tal. Hoje tem uma pessoa me ajudando no comercial para fazer esse primeiro contato de pré-briefing que eu estava fazendo. Legal. Uma evolução grande no escritório porque eu estou me dedicando a algumas etapas que são mais focadas, mais importantes. Show de bola. Então ela está fazendo esse, inclusive filtro. Às vezes é cliente que não é perfil do escritório, então ela já faz o filtro e marca as reuniões só cliente perfil do escritório. E nessa reunião, Evandro, quando eu vou apresentar, aqui no caso é presencial, a maioria no escritório, faço questão de levar o cliente para o escritório, não passar orçamento de forma alguma por e-mail, por WhatsApp, daí é o que você falou no começo. Eu tenho uma teoria, sabe qual é? Se o cara não está disposto a sentar com você para fazer uma reunião, ele não está disposto a dar obra para você, cara. Eu penso assim também. Então a gente não passa orçamento de forma alguma por e-mail, por WhatsApp.
traz o cliente para o escritório, mostra a estrutura do escritório, mostra a metodologia do escritório, e aí sim eu apresento uma proposta. No que você falou de referência, eu acho que é interessante porque a gente faz exatamente por causa disso, por conta de tempo. Porque a gente poderia fazer um estudo, cobrar por esse estudo e chegar ao cliente no avançar. Então, quando a gente faz esse estudo que você falou, que é o inicial, a gente vai fazer um trabalho de início de estudo e pegar referências que o cliente já passou para a gente o que ele gostaria. Então, nós não fizemos ainda uma etapa avançada do projeto para estar apresentando. Sim. E funciona muito bem para a gente. Essa metodologia aí funciona muito bem para a gente. Eu vivenciei isso lá em casa, né? Vamos dizer assim, a minha esposa, que não tem essa visão que a gente tem do 3D, de entender um projeto, tal. Para tudo, ela falava assim, mas pede para ele atualizar a imagem. Não estou entendendo. Não estou entendendo, pede para ele atualizar a imagem. Qual que é o cuidado que o arquiteto tem que ter? Ele começa a ter um nível de trabalho tão grande que ele passa a ter que cobrar um valor tão alto que ele começa a ficar fora do mercado. Você entendeu? Se você já é um cliente, porque dá para fazer a conta de trás para frente, se você já é um cliente que já consegue cobrar um valor alto e oferecer isso, legal, a conta fecha e é bom para todo mundo. Sim. Mas se você está começando ou se você é intermediário, o que acontece? Você vem aqui. Quero mais uma imagem, toma. Quero mais uma imagem, toma. Quero mais uma imagem, toma. Quando você vê, a sua margem no projeto é quase nada. Rafa, como você trabalha o cliente que é desse jeito? Na verdade, a gente educa o cliente. Mostra para o cliente que é assim que a gente trabalha. Metodologia de trabalho é essa, funciona dessa forma. É isso aí. E a gente tem que colocar as regras, entre aspas, para o cliente. Entendi. E eu defendo muito a cobrança por custo hora trabalhada. Então, quanto mais revisão você tem, quanto mais dificuldade o cliente tiver de entender o projeto que você falou, mais horas trabalhadas você vai ter, o seu lucro, sua margem vai embora. Sim. Então, a gente faz essa etapa, né, voltando aqui do estudo preliminar, quando a gente apresenta o layout com referências. A gente não faz o 3D para o cliente. Nem de interiores, nem do arquitetônico. Aí você já está contratado. Aqui já estou contratado. Mas na apresentação quando eu faço presencial, eu mostro todas essas etapas. Entendi. Né? Mas aqui eu já estou contratado. E se o cliente quiser contratar essa etapa, Evandro, eu consigo precificar. Vamos fazer um estudo? Legal. Gostou? Vamos avançar? Não é comum com a gente, mas na minha opinião funciona bem. Mas não é comum disso acontecer. O cara vai pagando por... Não, na verdade ele contrata aqui, o Chicão, e aí depois, legal, vamos avançar, ou não vamos avançar. A gente faz muito isso em prédio. Isso, o estudo preliminar. Porque o que acontece? Quando vai fazer um prédio, muitas vezes o cara precisa do estudo preliminar para comprar o terreno. Ou para usar para investidores. O cara fala assim, pô, mas e se o projeto que você fizer não fechar a conta? Eu ainda tenho que te pagar o resto do projeto? Exatamente. Não, então tá. E aí vira aquele negócio de todo mundo remando pro mesmo lado. O arquiteto quer fazer alguma coisa que a conta feche, porque senão ele não vai fechar o projeto. E o cliente quer alguma coisa que a conta feche para ele poder contratar. Sem dúvida. E lá no escritório a taxa de aprovação das propostas está sendo bem altas por conta dessa metodologia nossa. Então, um caso de um casal que a gente atendeu essa semana, a cliente ela é leiga. Ela, assim, a gente estava mostrando a planta para ela, falei, nossa, mas não estou entendendo. E aí, quando a gente linka com a referência, putz, aí, entendi, é putz, isso. Que legal, cara. Aí, depois que aprovou, a gente vai fazer as imagens. Aí, focar nas imagens, focar na apresentação de qualidade para o cliente entender de fato. Pô, e legal. A gente vai otimizando o tempo, né? Sim. Fui fazer os móveis de casa e eu não sabia, né? Nunca tinha comprado móveis assim planejados. E eu fiz lá com o Jean. E aí eu lembro que assim, fizemos todos os orçamentos, escolhemos as coisinhas aqui e tal. E quem atendeu pra gente lá foi o João lá. Hoje nem tá mais lá, mas foi o João. Daí ele falou assim, depois eu vou mandar os desenhos pra vocês. Aí eu fui embora, eu sabia que existia uma coisa assim, mas eu não esperava. Tipo assim, cara, ele mandou os desenhos depois, a gente já tinha, assim, já era certeza de fazer lá mesmo, então a gente realmente não tinha fechado, mas era certeza. Até pelo desconto que eu já me deu, obrigado. Cara, eu recebi lá os desenhos lá, pô, eu fiquei exatamente como isso, eu não tinha essa... Você não esperava? Não esperava, fiquei encantado, eu falei, caralho, vai ficar desse jeito, desse jeito. Cara, desse jeito. Tipo assim, depois teve umas alteraçõezinhas, umas coisinhas lá, mas a importância dessa visualização pro cliente de realmente falar assim, cara, não tenho dúvidas, é isso. Exatamente. Queima-se etapas absurdas, assim. É claro que tem o cara que ainda fica com mais dúvida, aí tem essa questão da precificação, de cobrar, mas, cara, quando põe nessa fase, eu acho que mata, assim, das referências, sabe? Vai ficar assim, puta, cara, isso é uma evolução dentro da arquitetura, assim, tudo bem que não é de hoje, mas é absurdo, é muito crescente o negócio. Na fase de estudo,
Você tem que primeiro aprovar o estudo. Uhum. Não, então, Porque, exatamente. porque assim, vou te falar um erro comum. Hum. O arquiteto vai lá e apresenta o estudo junto com a imagem. Pra mim, isso é um Tá. tiro no pé. Porque o que acontece? Aí o cara não aprova o estudo, muda a planta inteira Acabou. e depois ele quer a imagem. Ele quer a imagem da primeira casa. Você fala, cara, mas você pôs a sala lá no fundo, como é que eu vou pôr? A imagem tá com a sala Não na frente. linka nada. Por isso que o Jean fez dessa forma com você. Ou Sim. seja, não, tá aqui. Gostou? Aqui é armário, aqui é banheta. É desse jeito? Então tá bom. Então toma aqui as imagens agora, que aí é desse jeito que vai ficar. Isso, cara. Se você falasse assim, não, esse armário aqui no corredor eu acho que não vai ficar bom, Isso. ele já ia mudar tudo. Primeiro aprovar com você o layout e depois mandar as imagens. E lá você teve que aprovar, né? Ele tem lá uma etapa de aprovação, ele só vai pro executivo depois que você aprovar. Não, Então tem você atrasou deu porque eu não vi lá o link, lá me lasquei. Você não aprovou, né? Ai, meu Deus. Eu pus luz branca em casa, cara, não esqueça disso. Cara, esse post bombou, hein? Cara, esse post bombou. Karina, um abraço pra Karina, Iluminari, né? Puta, gente boaça. Daí, porra, ela veio aqui, cara, e eu vi o podcast dela. Aí ela falando lá da luz, cara. Nossa, que erro básico, Chicão. Cara, erro básico. Assim, eu na clínica, na sua casa. Não, faz cirurgia lá em casa. Se quiser operar lá, leva lá em casa. A gente opera você. Figura. Mas tudo a gente vai conhecendo, melhorando. Isso que a gente faz hoje, a gente foi melhorando, né? A gente não fazia, a gente vai fazendo da forma que... Não, mas esse é o problema, né? Que a régua só vai subindo, né? É um diferencial que faz a diferença, literalmente. Tipo, quando você mostra pro cliente assim, cara, o cara... Aí ele encanta, né? Tipo, pum, dá aquele brilhinho no olho ali, já era. Essas imagens que vocês estão vendo aí, é uma fase de anteprojeto de arquitetura. Então o cliente, ele aprovou o layout, aí a gente vai fazer essas imagens. Entendi. A gente não faz imagens antes de... Mas já são imagens bem evoluídas, né? Já, a gente avança no nível de detalhe, de decoração. Entendi, você não entrega uma inicial, mas também quando você entrega, você já entrega ela bem renderizada. Sabe por que a gente não entrega inicial? Exatamente por conta do entendimento, Evandro. A gente percebeu que as aprovações elas são maiores quando a gente mostra de fato o realismo que a gente quer como um todo. Se a gente não mostrar todos os detalhes, nossa... E a gente sabe que a arquitetura é isso, né? A gente não faz um projeto de paisagismo, a gente sugere um paisagismo ali, porque a gente sabe que compõe com a casa. O processo, né? Então a gente já pensa... Eu gosto dos carros. Nessa etapa. Os clientes gostam também. Pô, vai entregar com o carro. Pô. Não tem um Fusca, né, cara? Esses caras arrebentam com o cliente. O cliente tá vendendo as cuecas pra pagar a casa, o cara me bota umas naves dessa aqui, o cara, puta, eu fudeu. Não, mas ele vai falar de visão futura, quando o cliente vê. É verdade. Pô, vou ter esse carro aí. É isso aí, a ideia é essa. Aí compõe igual. É que nem o... Não sei se você já usou para algum assunto seu lá, o chat GPT, já usou? Já usei. Na mentoria dessa semana eu até mostrei pro pessoal. A gente fez lá uma estrutura de manual de processo. Vamos ver como o chat GPT ele faz pra gente? Aí eu coloquei lá, cria um manual de processo para projeto executivo de arquitetura. Eu coloquei poucas informações. Aí ele começou a desenvolver. A galera, tem um robô? Cara. Não acredito. Chama chat GPT. É um chat que você conversa com a inteligência artificial. Tá brincando, sério? Ó, Rafa, eu tava esquecendo aqui. Ô, louco, obrigado. Presente pra você. A surpresa tá do outro lado. Que é isso? Cara bonito. Detalhe do cabelinho parecendo na testa ali, ó. Olha aí, cara. Legal, né? Legal, obrigado, gente. Uma lembrança aí pra você. Tomar um café pensando em mim. Tá bom. Pensando no Evandro. Sem mais de vocês. Mas voltando aí, é um chat que você fala um assunto, faz uma pergunta, e ele busca em toda a internet Isso. as referências daquele assunto e vai conversando com você. Não é que ele faz um artigo, ele vai fazendo, você vai perguntando, ele vai E você vai melhorando as perguntas, ele vai melhorando a resposta. Sabe o que é engraçado? Minha mãe tinha medo da mulher do Magazine Luiza. Magazine Luiza que tinha uma... Magalu, né? Magalu. Minha mãe, toda vez que passava o comercial, e aí não era uma pessoa, né? A inteligência lá, que é um perfeito, né? Isso. Daí cara, se eu boto minha mãe pra conversar com a pessoa e falar pra ela que não existe ali, que agora tá mexendo na internet. Eu falo, mas essa pessoa tá te respondendo, não existe, não. Ela para de mexer no computador. Porque ela mudava o canal quando aparecia os comerciais da Magalu. Eu ficava vendo essa mulher não existe. Então, ai, meu Deus, você tem umas lembranças. E o que acontece? Já existem alguns para arquitetura, né? Já tem. Já vi um que é de planta. O chat GPT não? Não, é uma inteligência artificial para arquitetura. Então, tipo assim, aqui eu vi, eu não lembro o nome, mas você colocava lá uma informação, algumas referências,
E ele vai te dando já algumas sugestões, sabe? Cara, mas é muito ruim. Então, mas o que eu acho que está acontecendo, por exemplo, o chat GPT ou as outras inteligências artificiais, elas estão ajudando quem já trabalha com a isso. auxiliar. Vai ter um briefing lá que você faz com o cliente, provavelmente você vai fazer um briefing direcionado, depois eu acho que você joga esse briefing para ele refinar. Você joga esse briefing na inteligência artificial, ele vai te dar um primeiro estudo e aí você vai refinando. Eu até comentei sobre isso na mentoria. A inteligência artificial no nosso ramo não vai, na minha opinião, não vai substituir o nosso trabalho. Mas quem não usar ela como aliada... Vai potencializar, na verdade. Exatamente. Quem não usar ela como aliada vai ficar fora do mercado. Porque a velocidade que isso aqui vai gerar para processo, para várias etapas, assim, vai ajudar muito isso aqui a avançar mais do que isso aqui. Porque só para você entender, tá? Não tenho medo até de falar, porque foi o que eu entendi, eu não sou especialista no assunto. Mas o que eu entendi é o seguinte, as minhas lives lá, por exemplo, colocar as lives no chat GPT, ele vai entender os termos que eu uso, a forma que eu me expresso e vai responder já baseado nisso. Entendeu? Isso eu não vi, não. Entendeu? Então, tipo assim, ele vai criar como se fosse um histórico. Você tem que criar uma conta sua lá e tudo que você for fazendo vai ficando lá e ele consulta. E aí a linguagem vai ser do Evandro. A linguagem vai Quando ser do você for Evandro. falar, faz um, sei lá, um exemplo. Faz um post pra mim sobre determinado assunto. Exatamente. Como você, eu sempre começo com fala construtor. Ele também vai começar com fala construtor. Caraca. Loucura, né? Eu vou ver esse negócio não, vou parar de mexer. Desligar o telefone. Mas daí quando você tiver, tipo assim, naquele dia bad, né? Querendo falar com alguém, ele fala coisas positivas pra mim. É igual a Alexa lá. A Alexa, né? É. A Alexa, se xingar ela fala, não me xinga, né? Não fala assim comigo, pô. Pode nem xingar, mas pode descontar, né? Mas, ó, posso falar uma coisa pra vocês? Vou criar um nó aqui. Imagina o cara, há 50 anos atrás, o cara que fazia portão de ferro. Tudo manual. Pau, fazia lá aqueles desenhos e tudo. Aí esse negócio foi ficando robotizado. Hoje a produção ficou mais barata, obviamente. Mas ainda tem aquele cara que faz artesanal. E aí esse cara ficou caro, porque ele ficou pouco, entendeu? Sim. Você falou uma coisa que é interessantíssima. Eu só vou fazer um contraponto para ter o contraponto. Você acha que o cara que ainda fizer algo mais 100% humanizado na parte de arquitetura, por exemplo, o escritório talvez menor, não sei, mas o cara faça tudo ali manual, não use esse tipo de inteligência até para ganhar tempo. Você acha que esse cara talvez ele crie um nicho no mercado assim? Tipo, não sei, tipo, eu tô criando assim uma ideia. Cara, desculpa eu atravessar, mas cara, com certeza não. É como você falar que tem uma pessoa hoje que te faz um projeto de arquitetura e não te apresenta um 3D. Ele pode ser quem for, cara. Ele pode ser quem for. Se ele não apresentar um 3D, ele tá fora. Ele tá fora. Sim, é de acordo com o momento que a gente vive hoje. Sim, se a gente falar isso 10, 15 anos atrás, funcionava. Hoje, o que acontece? Os renomados, ele tem lá a capacidade, como ele tem um preço, ele tem a capacidade de ter uma equipe que só trabalha em projetos 3D. Eu mostrei uma maquete ontem para o cliente, fui apresentar uma proposta para o cliente. Tem lá fez uma maquete branquinha lá? Uma maquete lá impressa, né? Impressão 3D. Isso. E aí o cliente falou, nossa, quando eu fiz meu primeiro projeto, 15 anos atrás, eu recebi do escritório de arquitetura, que nem existe mais, uma maquete feita à mão, naquele papel... Eu esqueci, a gente fazia na faculdade isso. Tipo uma casinha de madeira. Tipo um papelão duro, assim. Cara, lá, você vai parar hoje pra você ficar fazendo maquete, assim, é o tempo, cara. Hoje a velocidade das coisas... Eu acho que vai haver uma transposição, lógico. Tinha uma empresa, talvez vocês saibam, eu não sei o nome, era no Jardim das Indústrias aqui. Era bem na... De maquete. De maquete, não tinha? Na época que eu trabalhava no escritório da Mariana Milanese, é lá que eles faziam. Os caras faziam umas maquetes fodidas, né? De prédio, os prédios de São José, a maioria fazia manual, fazia certinho, né? Eu lembro disso. Tem um amigo que trabalhava lá. Acho que é Cláudio, não é o nome do nome? Não sei o nome do cara. É o Cláudio. Esqueci o nome da empresa. Então, faz isso até hoje. Só que hoje, por exemplo, ele só faz para loteamentos gigantes, para prédios grandes, entendeu? Talvez alguma coisa ele já faz em 3D. Tipo... Eu não duvido, não. De repente, algumas peças ali. Certeza. Porque antes era só manual. Manual, cara. Eu lembro que o Felipe trabalhava lá. Nossa. Ele mandava, a gente trabalhava junto e ele fazia fila pro cara lá no final de semana, assim. Cara, era umas coisinhas assim. Sim. Ficava horas e horas pra fazer um negocinho. Mas pegando o gancho seu, acho que você falou da sua área, né? Da área de esquadrias, né? O cara manual. Mas se você vou pegar algum serviço, aí sim ainda funciona. Pegar arte. O cara vai levar lá tempão pra fazer um quadro. Ele vai cobrar, logicamente, um valor
Sim. alto pra fazer esse quadro. Mas a inteligência artificial tá fazendo quadro já também, viu? Você manda a informação, ela, pronto, esse quadro aqui. Eu comprei um quadro na internet de... Puta, o quadro ficou top, em casa ficou top. 2,20 metros de altura por 1,50, assim, um leão, assim. E foi impresso. Foi impresso. Ele foi impresso. Então. Ele é na tela, mas ele foi impresso. Fine art. Né? O cara manda um vídeo de como foi feito. Muito louco o negócio. Mas a arte, ela valoriza de acordo com o tempo, né? Você Sim. pega quadros de artistas aí que claro. Você comprou hoje por um valor, daqui a um tempo vai estar valendo. Tem uns rabiscos meu quando era criança. Tá guardado até, mas guardou. Tá guardado. Ainda continua guardado. Daqui a pouco eu vou te oferecer uns lá. Depois você vê se você não gosta. E o que você tem visto no mercado aí? O que você tá achando que vai acontecer aqui com o nosso mercado de São José? O nosso mercado aqui, pelo menos a gente tá sentindo lá, muita gente de fora tá vindo para cá, né? A gente tem bastante cliente de São Paulo que veio para São José. Ou para a região, né? Na pandemia isso estourou e o nível de exigência também aumentou. Então, assim, para quem não se atualizar, não apresentar de fato um produto, serviço de qualidade no mercado, vai... A gente falou isso na visita, no podcast com o Kleber aqui. Foi uma análise que foi o seguinte. Cara, o preço subiu muito, só que em São José dos Campos, o padrão da arquitetura subiu demais. Sim, o nível de exigência do cliente, ele começou a ter acesso a projetos mais refinados, coisa que há 5 anos atrás, era um ou outro só que fazia um projeto... Exatamente. Era o diferencial, padrão, né? Era o diferencial. Hoje, todo mundo já busca isso. Né? Já busca isso, e sabendo o que tem na cidade é o que ele vai querer, né, geralmente, né? Cara, eu vou entrar no assunto aqui rapidinho. Nos primeiros que a gente fez, a gente se falava, o que a faculdade não ensina, né? Trazendo de novo a mentoria que vocês dois fazem, cara, tipo assim, eu vejo uma falta disso também na própria instituição de ensino que tá ali produzindo um profissional. De trazer algo mais a casca, sabe? Porque, sei lá, eu vejo faculdade ainda meio... Tipo, glamour só, sabe? Que a faculdade, ela foca muito na parte técnica, né, Chicão? Não foca nessa parte que a gente tá falando aí de venda, de gestão. Nem sei se daria tempo também para abordar todos esses assuntos, né? Ou daria, porque a gente né? pra cacete. 5 anos, 5 anos. No fim do dia, cara, a gente brinca da turma do fundão, mas não é bem a turma do fundão. Vamos dizer assim, os primeiros a se dar bem ou conseguir viver da profissão, no final... foram os que tinham outra profissão e tiveram que pagar pela faculdade. Por quê? Porque esse cara, ele já vem tendo a técnica com o dia a dia. Sim. Se você for ver, esse cara normalmente ele tem um tiro muito mais rápido do que um cara que só fez estágio ou de quem nem fez estágio. E esse daí fez só por causa do diploma. Que o conhecimento, a vivência ele já tem. Mas o que eu acho pior nas faculdades, assim, Everton, é o seguinte, vamos imaginar que eles não ensinam, tá bom, eles não ensinam a prática, mas eles deviam estimular as pessoas a buscarem isso, entendeu? E eu vejo eles acham que é só a técnica. Que é só o estágio resolver esse problema, porque o estágio ele tá aí para isso, mas não resolve o problema. Mas o estágio, pelo menos no meu caso, eu fiz 3 estágios em 3 escritórios diferentes, cada um eu aprendi um pouquinho. Teve um que eu fiquei só em obra, teve um que eu fiz projeto de casa, teve um que eu fiz projeto de prédio. Mas a parte, nunca teve abertura dessa parte de venda, de como precificar um projeto. Eu nunca tive acesso a isso dentro do Como atender um cliente. Como atender um cliente, participar de reunião de venda, pouquíssimas, né? É mais apresentação de projeto que a gente participava. Sim. Então, sim, não dão acesso para isso. Por isso que falta, entendeu? Eu vejo essa falta aí. Porque a gente trata com arquitetos novos também. Então, até alguns detalhes, assim, você fala, puto, cara cru, né? Tipo... não sei se isso também caberia, igual você falou, talvez não cabe dentro da faculdade, porque daí não é a ideia da faculdade ter esse ensino. Sim. Mas o que você falou, matou agora, porque o cara que se fudeu na faculdade pra fazer ali, passou, ele precisava do diploma. Esse cara já tá muito tempo à frente do outro que tava fazendo uma etapa limpa, formou na escola, ensino médio, fez toda a faculdade bonitinho, fez estágiozinho, aí agora vai começar a carreira. Esse cara tá... Ele vai chegar lá, mas... Esse cara faz outra carreira, né? Ele vai fazer uma carreira de daí sair. Aí esse cara não pode sair para empreender direto. Ele vai trabalhar para outros. Ele vai ter que trabalhar para outros, para entender. Ele vai ter que escolher o escritório que vai dar abertura para ele também aprender comercial, aprender além de projetar, além do, no meu caso, de fazer obra. Tá? Sim. Falar uma coisa que eu acho que nunca falei, assim, né? Um dos planos do escritório toda empresa que não cresce morre, né? Tem esse lema. É ter novos sócios e com esses sócios a gente também criar outras unidades, outras cidades e tal.
Então, um dos objetivos nossos é esse. E a equipe sabe disso. A equipe lá que trabalha comigo sabe disso, que eles podem se tornar sócios, eles podem empreender dentro do meu escritório, que no caso, nosso escritório. E é legal dar essa abertura para essa galera. Com porque... associado de advogado, assim. A gente tem que trazer muito disso aí. Dos escritórios de advocacia, das séries americanas. Mas da forma certa, né, Evandro? Porque eu vejo que tem muitos aí que fazem só para falar que é associado. Não, tem que ser de fato sócio ou associado da empresa. Porque os clientes deles são da empresa, mas são deles. Mas sabe qual é a principal regra? Isso é para qualquer sociedade, né? Vamos dizer assim, eu já fiz algumas sociedades de empreendimento, tal. O que é? A principal regra não é estabelecer como vai funcionar. É estabelecer como que vai acabar. É verdade. Eu chamo de cláusula de regra de saída. O cara vai ser um associado seu e um dia ele vai querer ter o escritório dele. Então tá bom. Tá, quais são as condições para isso? Quais são as condições para isso? Está acontecendo no digital. No digital é o seguinte, tá bom, cara, mas ó, nós vamos fazer aqui, seu perfil tinha 10 mil, mas quando ele tiver 100 mil, pra você sair custa tanto. É isso aí. Você entendeu? Por quê? Pô, o estrategista construiu tudo junto, né? Sim. Fez todo mundo junto. E aí, sabe o que acontece? Já cria uma regra que vai demorar mais tempo. Exatamente. Vai demorar mais tempo. E você também, a gente, né, como proprietário do escritório, vai poder abrir mais. Né? Vai poder abrir mais, que eu digo, não abrir de falar, mas abrir de atender cliente. Sim. Abrir de dar uma participar segurança de uma jurídica, venda. Né? Você entendeu? E sem assim, dúvida, sem dúvida. A gente vai crescendo, a gente vai escalando mais. Pô, legal. Diferente. Beleza? Então tá Beleza. bom, Rafa. Deixa eu só cara. aproveitar que a gente tá aqui, né? A gente tá falando sobre mentoria. No meio do ano a gente vai abrir a segunda turma da mentoria. Legal. Então, vamos divulgando aí nas redes sociais. E obrigado pelo convite, muito bom papo aí. Quem quiser, pode divulgar o trabalho? Pode, lógico. Deve. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o Instagram rafaeloliveira.arc, @rafaeloliveira.arc. Lá a gente passa lá as atualizações, o dia do escritório e os projetos nossos também. Tá bom. E eu vou fazer um convite para você também, que veio na cabeça aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, permutinha, né? Tem que fazer rir, meu amigo, assim que funciona. O que eu acho que seria legal, Rafa? A gente fazer assim, ó, você cria uma aula, um módulo, alguma coisa de gestão de escritórios, disponibiliza dentro da minha mentoria, e eu crio um de gestão de obras e disponibilizo dentro da sua. Fazer uma collab. Porque assim, porque o arquiteto que procura você não é o arquiteto que quer trabalhar com obra, o arquiteto que quer trabalhar com projeto. Isso. Mas o que eu acho importante? A visão do que esse arquiteto precisa entender de obra. Perfeito, com certeza. E é a mesma coisa, por exemplo assim, eu tenho arquitetos que querem trabalhar com obra que estão na minha mentoria, porque querem aprender com obra. Mas tá bom, mas ele precisa entender o que ele precisa... Perfeito, é isso aí. Pro escritório dele crescer. Como que funciona o escritório para que ele consiga pegar obra também. obra também. E para tudo isso funcionar, a bolsa do Everton, né? Uma mentoria para cada um para mim poder usar. E aí eu vou falar para vocês que dá certo. Tô fomentando isso daí. Primeiro aluno, primeiro aluno. Não, cara, eu acho que assim, tem que ter um efeito. Eu tava conversando com o Evandro, né? Quando o Kleber veio. Social, sabe? Pô, ajudar a comunidade carente. Tem que ser, ué. Eu pensei nisso, tá? Bolsa. Boa ideia. Bolsa de estudo. Cota. Porque quando eu dei meu depoimento, eu falava assim, eu fui 100% bolsista. Você também pode, entendeu? Boa. Pensa nisso. Mas tá bom. Maravilha. Pessoal, obrigado aí. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Hub 2181, que é o local, o estúdio onde a gente grava, e ao Mr. Mu, nosso amigo Bruno Alvarenga. Valeu? Um abraço. É isso aí, galera. Obrigadão. Fechou? Obrigado, Deixa eu só fazer um videozinho aqui.